É um capítulo relativamente pequeno e a parte que eu vou compartilhar com os irmãos está no contexto da acusação que os judeus vão fazer sobre a vida de Paulo, né? Acusação contra Paulo perante Félix. Na verdade, assim, eu vou fazer um comentário geral, só para que os irmãos tenham uma percepção desse capítulo como um todo, e depois nós vamos focar nos versículos do capítulo 24, versículos 1 até 9. O que eu queria comentar com os irmãos é que é desse segmento, né, da palavra, que inclui o capítulo 24, ele é um segmento que traz lições para a nossa vida. E é bom, né? Quando a palavra não é simplesmente uma palavra teológica, de ensinamento, com relações a questões que são mais subjetivas, e aí a gente não tem como aplicar. No caso do capítulo 24, é bom porque é um capítulo que traz lições para a nossa vida, né? Traz lições que a gente pode praticar e traz também alertas, né? Questões que a gente deve estar sempre atento, né? A vida da igreja, a vida de comunidade, a vida de assembleia, é como um jardim. Quem tem vasinho de planta em casa, quem tem jardim sabe, se você planta alguma coisa, frequentemente você tem que ir lá e estar cuidando. A gente lá em casa tem um pé de amora, tem umas roseiras. Outro dia deu uma praga das folhas da amoreira, a gente achou que a amoreira já ia morrer. Aí eu ouvi falar do desfolhamento, eu fui lá desfolhei a amoreira inteirinha. E aí, na sequência, a amoreira veio com muita força, voltou a soltar suas folhas e deu frutos, e agora está transbordando de frutos. Né? A mesma coisa com relação ao solo, né? Às vezes dá bicho, dá praga, e a gente tem que estar olhando. Essa palavra aqui, do capítulo 24, ela inclui questões dessa natureza, né? De cuidados que a gente tem que ter com relação ao nosso viver comum na igreja, não só no contexto da igreja, mas também da nossa vida pessoal. Né? A nossa vida pessoal, como ela deve ser. Nós vimos no capítulo 23, ali, aquela questão da perseguição dos judeus contra Paulo. Sim. Ele entrou na sinagoga, e ali na sinagoga ele foi para poder adorar o Senhor e fazer sacrifícios ao Senhor. E, por fim, os judeus, movidos, né, de ira, de contrariedade, nós sabemos que naquela época, naquele momento, os judeus estavam extremamente afastados do Senhor, a religião estava apodrecida, né? A religião estava caída. A gente pode dizer que aquilo ali realmente não tinha nada de representatividade do Senhor. O Senhor chamou muitos deles de raça de víboras, né? Quem os induziu a fazer o que estavam fazendo? Então, uma situação muito triste. E essa situação se manifestou fortemente ali no capítulo 23, eles perseguindo Paulo, estavam para espancá-los, né? Quando apareceu ali o comandante Lísias, vendo aquela confusão, nós vimos isso na semana passada um pouco, né? Foi comentado, e tirou Paulo da mão daquela turba que se levantou, trouxe ele para o pretório, ele já ia ser espancado, né? Quando no último minuto ali, alguém falou, mas ele é romano, hein? Ele é romano, você não pode fazer isso. Então, ele foi poupado e, na verdade, Lísias, ele tinha ali um problema, né, irmãos? Você veja só. Por um lado, você tem uma nação que está sob domínio de outra nação. O Império Romano dominava a nação de Israel. É um problema, né? Toda nação que subjuga outra nação vive uma tensão. Não existe uma nação que domina a outra e tudo corre bem. Sempre se levantam forças dentro da nação para se libertar. Quando os alemães ali, durante a Segunda Guerra Mundial, percorreram a Europa, eles foram vencendo, mas a resistência sempre existiu em cada país. E assim é. Né? Cada nação tem sua tradição, seu costume, sua vida, e ninguém aceita essa subjugação fácil. Ainda mais a nação de Israel, porque ela tinha práticas e costumes totalmente diferentes das outras nações. Então não era fácil de adaptar. Não tinham a mesma dieta, não tinham o mesmo Deus, não tinham as mesmas práticas culturais, eles viviam subjugados. Então, controlar a nação de Israel naquele momento era uma situação muito difícil. E Lísias estava ali como governador daquela província onde Paulo estava,
e tentando manter a paz ali, porque era atribuição dele, né? Se ele falha nisso, tem que por outro. Só que como fazer, né? Por um lado, os judeus ali atacando a Paulo, querendo realmente exterminar a vida de Paulo, isso já vinha vindo há um longo tempo, a gente que vem estudando Atos, a gente foi vendo capítulo por capítulo, a vida de Paulo é uma vida de combate feroz, primeiro de pregação em meio a gentios, e depois quando ele se volta para o povo judeu, principalmente a parte religiosa dentro do templo, que era onde as pessoas tinham um contexto de poder buscar a Deus e ouvir a palavra do Senhor, como a religião se voltou contra ele. Então, em meio a toda aquela confusão, Lísias falou, vou enviar ele mais adiante para uma instância maior de governo para que possa estabelecer aí o que tem que ser feito. Tipo assim, sai de mim esse problema, né? Vou mandar. Nós vimos aí na semana passada, um contingente muito grande de soldados foi levado, né, para acompanhar Paulo e deixar ele ali diante de Félix, entregar ele a Félix, que deveria fazer o julgamento de Paulo nesse momento. Né? Então, o que acontece, né, irmãos? Assim, nessa situação em que Paulo foi colocado lá, e aí entramos no capítulo 24, o capítulo 24 está dividido fundamentalmente em 3 partes. A primeira parte é uma parte de acusação, onde os judeus apresentam a acusação contra Paulo perante Félix. A segunda parte é a defesa de Paulo, então ele vai apresentar a defesa dele, notadamente a partir do versículo 10, isso vai até o versículo 23. Paulo desenvolve a sua defesa. E depois, da parte do capítulo, do versículo 24 até o versículo 27, Félix e sua esposa Drusila têm um tempo com Paulo. E saber que essa é uma questão interessante, né? Porque existe algo no caráter de Félix, existe algo no caráter da sua esposa que expõe uma condição que, para nós, quando chegar o momento oportuno de fazer o estudo desse último segmento, a gente vai ver que Deus soberanamente deixou aqui essa porção indicando que há lições a serem aprendidas nessa relação. Por quê? Porque Félix era uma pessoa bastante corrupta e violenta. Então, a gente vê que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? E a gente, muitas vezes, faz, né? Inconscientemente. A gente acha que aquilo que é bom é para os bons, e o que é mal é para os maus. Toda vez que a gente olha no jornalismo, aí, na rua, nas coisas, fala, pô, esse tá fazendo essa coisa errada aí, que o diabo carrega, a gente pragueja, né? A gente não tem esse mesmo coração da forma que Deus tem. Mas Deus sempre mostra para a gente, ele não faz exceção. Ele dá a oferta da sua palavra, né, da sua vida, da redenção para todos os seres humanos. Quer sejam bons ou maus. Isso está em acordo com a sua palavra. Quando diz que o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai na terra dos justos e dos injustos. Deus provê alimento para todos. Então a gente vê que Deus é um Deus longânimo, que permite que as pessoas tenham seu tempo para a salvação. Sim. Então, aqui depois a gente vai ver esse versículo 4 até o 27 um pouco dessa questão. Agora, o que se põe de maneira muito nítida nesse capítulo como um todo é uma percepção clara e nítida que a gente tem de que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nesse início, do versículo 1 até o versículo 9, quem que estava ali? Estava ali o sumo sacerdote, os anciãos, né? E anciãos de Israel, obviamente, ali presentes, e Tértulo, que era um advogado. Então, ele é uma pessoa, vamos assim dizer, da sociedade civil. Né? O advogado é uma pessoa da sociedade civil. O sumo sacerdote, obviamente, representando o ápice da religião naquela época. E os anciãos faziam parte de um grupo de pessoas que era uma classe privilegiada. Não é qualquer um que chegava a ser ancião. Se eu tivesse cabelos brancos e quisesse ser ancião ali, isso não me qualificava, apenas ter idade. Você tinha que ter idade, tinha que ter sabedoria, ou provavelmente você tinha que ser oriundo de classes sociais mais elevadas. Uma pessoa culta, uma pessoa, né, que tem um nível de ilustração maior para poder fazer parte dos anciãos. Então, a nação de Israel, fundamentalmente, era uma nação teocrática,
quase de um jeito ou de outro, né? Apesar que em dado momento passou a ter reis, mas era uma nação que tinha uma influência religiosa muito forte. Então a gente vê aqui a religião, o secular e pessoas de fino trato aqui nessa questão. E eles vão contra Paulo urdindo mentiras. Eu vou depois aprofundar esse detalhe com os irmãos, claro, a gente vai fazer leitura que só dá esse panorama, né? Quer dizer, aqui você vê uma pessoa que nós sabemos é inocente, porque a gente conhece a história, mas sendo acusado baseado em mentiras. Depois a gente vê Paulo representando filhos da luz, pessoas que são salvas, que têm o Senhor, que têm boa consciência, que servem a Deus e que apresenta a sua confissão, né, a sua defesa, não baseada em mentiras, nem acusando-os de falsidade e nem assumindo para si defesa baseada em pontos que não sejam verdade. Ele se fundamenta na verdade. E depois a gente olha um corrupto no fim dessa história e um homem violento, que é Félix, ali acompanhando essa situação e com dificuldades de manejar a decisão, porque ele tinha interesses. Não necessariamente a pessoa dele, que obviamente tinha também interesse, mas ele estava no cargo político. Né? Ele tinha que manter a paz no meio de Israel, tinha que manter a sua posição, que ele provavelmente lhe trazia benefícios e vantagens, e também manter aquilo que Roma queria, uma sociedade, um local que está invadido, está dominado, mas pacificado. Né? Então, essa era a missão dele. Então, para conjugar essas condições, ele não hesitou em deixar de executar um juízo justo. Ele ficou no meio, a gente vai ver essa situação um pouco mais detalhadamente. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, depois a gente vai para o detalhamento, versículo a versículo. Né? Então, 5 dias depois, né, de Paulo ter sido enviado para os cuidados de Félix, né, ele estava lá com Lísias, né, lá sob custódia de Lísias, foi enviado para Félix, e 5 dias depois desceu, já o versículo 1, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo. Muitas versões aqui, em vez de dizer orador, falam advogado. Boas versões traduzem como advogado, né? Chamado Tértulo. Os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Isso é uma palavra mais erudita, mas o sentido de libelo é apresentar acusação contra Paulo. Sendo este chamado, então, né, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos, com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobreveio o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. A partir do versículo 10, depois, na sequência, uma vez feita essas acusações, né, Paulo vai fazer a sua defesa.
Bom, se nós olharmos, né, começarmos a ver com mais atenção e cuidado, né, como eu falei, aqui tem um grupo de pessoas, né, já no versículo 1, a gente vai olhar quem são os atores aqui, né? A gente tem o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos, outro grupo, anciãos está junto com ele, e aquele orador, que é chamado de advogado em muitas versões, que é Tértulo, os quais apresentaram ao governador Lísias, Félix, libelo contra Paulo. Então, aqui tem um grupo grande de pessoas, né? Com relação a essas pessoas, é importante a gente entender realmente o papel de cada um, né? Então, Ananias, ele era, o nome dele todo era Ananias ben Nebedeus, ele era da tribo de Levi, filho de Nebaios. Ele atuou como sumo sacerdote em Israel por 5 anos, do ano de 47 até o ano de 52. Então, cabia ao sumo sacerdote, né, a coordenação do culto, dos sacrifícios, das apresentações do templo, né? E ele presidia o sinédrio. Presidir o sinédrio significa que ele presidia todos os outros religiosos, talvez traduzindo aqui, trazendo para o contexto, né, de um país católico como o nosso, talvez ali como o Papa, como líder de uma religião, e os bispos e cardeais, ele preside aquela cúpula, né, de pessoas religiosas, as quais servem a nação de Israel, que são os demais sacerdotes. Então, Ananias, sumo sacerdote, então ele era o sacerdote líder, coordenava todos os demais sacerdotes que serviam toda a nação de Israel. Então, é importante a gente ver esse perfil aí, né? Além disso, né, havia um sinédrio. O sinédrio era uma assembleia sacerdotal. Então, quando o sinédrio se reúne, é como talvez a gente mais força dentro da religião. Então, o sinédrio era uma assembleia sacerdotal de Israel, e para alguém assumir esse cargo de sacerdote dentro do sinédrio, ele tinha que vir da tribo de Levi. Isso está em acordância com o que o Velho Testamento nos ensina, que o Senhor estruturou para que a tribo de Levi fosse uma tribo que servisse ao Senhor. Então, a gente olha só, né? A gente tem aqui um sumo sacerdote, que é uma posição elevadíssima. A gente tem um sinédrio composto de sacerdotes. Então, a gente poderia imaginar pessoas do bem, né? Pessoas totalmente ligadas às questões de servir a Deus. O sumo sacerdote como responsável bom, cuidando para que tudo fosse feito conforme as ordenanças do Senhor, os sacerdotes operando em conformidade com o Senhor, todo mundo na comunhão com Deus, e a palavra do Senhor prosperando, e o reino de Deus na terra se expandindo. Mas a gente vai ver, e já tem visto, né, ao longo de todo o livro de Atos, que não foi assim. A nação estava corrompida, o sinédrio corrompido, o sumo sacerdócio corrompido. Tértulo, ele era um orador, outro personagem aqui, né, pela missão que foi dada a ele. Provavelmente ele não era um advogado qualquer. Um sinédrio e um sumo sacerdote não elege uma pessoa qualquer, né? Se a gente tentasse imaginar aí na constelação de advogados, de pessoas ilustres e letradas no domínio da lei romana e também do conhecimento das práticas e costumes do judaísmo, Tértulo provavelmente era uma pessoa de destaque, com grande capacidade de oratória. O que nós vimos aqui, do versículo 1 ao 9, eu fico a falar, puxa, parece bem curto essa acusação que Tértulo faz aqui. É porque Lucas, provavelmente, o contexto dessa acusação e das palavras que ali foram trocadas foram em volume e extensão muito maior do que aquilo que Lucas relatou, né, segundo a inspiração divina. Mas o que está aqui é suficiente para que a gente compreenda o que se sucedeu naquele momento ali, em meio a essa situação, né? E Marco Antônio Félix, né, que nós ouvimos já, o Alisson comentou conosco na semana passada, ele também ocupava uma posição, de certa forma, assim, de bastante relevância, mas era uma coisa inusitada, porque não é algo comum um escravo assumir uma posição de liderança e governança, inclusive acima de Lísias, né, era o comandante, e estando ali como um governador de província, né? Se bem que a gente sabe que, às vezes, a política traz coisas muito estranhas, né, para dentro do governo. Você olha para pessoas que às vezes você fala, olha, essa pessoa não tem menor
condição para estar onde está, e às vezes está, né? E às vezes está. Mas ele era um liberto, ele foi alforreado, designado para essa função, tradicionalmente reservado para a aristocracia. Então, imagine, uma posição em que normalmente quem ocupava o governo era um aristocrata. A gente sabe no nosso país, na história do nosso país, não tão recente, mas na história mais remota, realmente as pessoas que assumiam os cargos de governo no país eram pessoas de família. Os controladores da terra do país, né? As pessoas cujos filhos tinham estudado na Europa, né? Que voltaram ao Brasil, o governo desde a época do imperador ia posicionando e colocando. Então, o controle do poder está envolvido, né, com pessoas de alto nível, normalmente, e essa era a posição aqui de Marco Antônio Félix. Né? Havia uma resistência natural muito grande à pessoa dele. Então, é óbvio, quando você vê uma pessoa que não tem um background, né, não tem um histórico, seja de tradição ou poder financeiro, ou de cultura elevada, assumindo um cargo de governo, é natural que haja críticas, né? É natural que haja críticas. E no caso dele, nós vamos acompanhar depois, essas críticas, elas existem não só por conta do fato de ele ser uma pessoa menos ilustre ocupando o cargo de governo, mas porque ele não era um bom governante de toda forma. Não só ele não estava preparado, como ele não governava bem. Os métodos e a forma como o Félix conduzia acabou levando ele à destituição relativamente rápida. Né? Então, quando a gente olha esse conjunto, né, irmãos, e observa, a gente fica pensando como que essa mistura entre pessoas que teoricamente representam o Senhor, ou deveriam representar o Senhor, ou pelo menos deveriam guardar a tradição e fidelidade da verdade, da pureza, da sinceridade, se mistura com a política, que a gente sabe. A política, infelizmente, mas é assim, não é um lugar limpo, não é um lugar onde se planta verdades. Né? Tenho contato com pessoas que já estiveram na política, inclusive até irmãos que no passado quiseram entrar na política. Atualmente tem um irmão conhecido nosso que veio lá da região sul do Brasil, lá de Florianópolis para cá, está agora se candidatando. Outro dia ele falou comigo, irmão, estou me candidatando, e ele falou, você ora por mim e tal? Não, eu vou orar, irmão. Ora, cara, eu vou orar para você ser protegido, porque você está pisando na lama. Você está entrando em terreno pantanoso, né? Ele queria que orasse para que ele fosse eleito. Eu já estava com a ideia que ele precisava de oração para ser protegido, né? Bom, então, assim, aqui nós vemos esse primeiro cenário, e eles caminharam aí 5 dias, esse caminho de Jerusalém até onde eles estavam. Jerusalém está numa porção mais alta das terras de Israel, a região onde ele estava ali com Félix, Cesareia de Filipe mais abaixo, são aproximadamente algo entre 120 a 150 quilômetros de distância que foi caminhado, né? Para que eles pudessem chegar lá e fazer as acusações, né? E aí nós vamos olhar a natureza dessas acusações que foram feitas, né? No versículo 2 fala assim: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado de se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo. Irmãos, o versículo 2 não tem nenhuma verdade. Incrível, né? Que você consiga construir uma sentença completa com vários objetos e substantivos e adjetivos e falar, olha, não tem nada aqui que seja verdade. E a gente vai mostrar aqui agora progressivamente, inclusive no versículo 3, que continua, né, essa linguagem, quando ele fala sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Ou seja, isso que ele citou aqui no versículo 2, sempre e por toda parte, ou seja, toda hora as pessoas estão falando isso, em toda parte, reconhecemos com toda gratidão. Irmãos, sabe assim, aquela mentira descarada, deslavada, totalmente infundada. Então, quando a gente olha aqui de novo, o que a gente tem? A gente tem lá um advogado
mentindo grosseiramente para oferecer acusação baseado 100% em inverdades. Profissão difícil, né? Profissão difícil. Então, Tértulo, primeiramente, ele usa de linguagem para exaltar as ações de Félix, procurando se aproximar de Félix, se ganhar simpatia, fazendo elogios que não correspondiam à verdade. É como bajulatório, né? Linguagem bajulatória, é como você chegar diante de um político que você sabe que é costumar-se, roubador, ladrão, mentiroso, e você dizer para ele, sabedores que somos da tua honestidade, das verdades que têm sido estabelecidas por conta das tuas palavras. Isso é justamente o contrário, que denota a vida daquela pessoa. Nesse caso aqui, especificamente, aí. E há relatos históricos que corroboram que Félix não foi tal pessoa na forma como Tértulo o qualificou. Então, a gente já pode trazer para nós algumas questões, né? Que a gente agora olha para o versículo e olha para o mundo em que nós vivemos, olha para a nossa vida, olha para a vida das pessoas, e a gente para pensar. Se nós não passamos do ponto, às vezes, né, daquilo que é correto, que é justo, que é santo, que é saudável, para nos tornarmos próximos de alguém para o qual a gente quer cativar a simpatia, a atenção, e então, usando de palavras como estas, proferimos inverdades. Isso tem graus, né, irmãos? Isso tem graus. Aqui é um grau extremamente grosseiro, mas tem graus mais refinados, de você não dizer a verdade efetivamente e usar de linguagem bajulatória no sentido de se tornar mais próximo daquela pessoa da qual, de alguma forma, você pretende ou quer obter uma vantagem, uma aceitação, um benefício, recurso e assim por diante. Por que eu trouxe esse contexto para os irmãos? Irmãos, é muito fácil a gente apontar para Tértulo e ele ficou para o passado e essa palavra morreu lá e a gente fala, isso não se aplica a mim, aplica aos seus políticos. O político era Félix, mas o mentiroso era Tértulo, uma pessoa natural. Então, a gente sempre tem que ter em mente, né, que quando a gente vacila, na verdade, quando a gente se utiliza, isso acontece muito, irmãos, nos meios, quando você trabalha em empresas, quem trabalha em empresas e já viveu essa relação, sabe como é que é. Ontem ainda estava com o Orlando e a Janete, ele estava falando sobre essa questão de puxa-saquismo no trabalho, vamos assim dizer, de fazer parte da patota, né? A escola, quem está... E você fala, puxa, se eu não me juntar, né, a estes, eu acabo não obtendo os benefícios que eles estão obtendo. E aí você vai e vende a verdade, vende a tua postura diante de Deus, vende a tua boa consciência diante do Senhor, por troca de algum benefício terreno. Como cristãos que somos, como filhos de Deus, a gente não deve ter nada de espaço na nossa vida para aquele que é o pai da mentira. A mentira tem um pai. Ela foi introduzida na Terra por intermédio de um ser. E a gente sabe que o pai da mentira é Satanás. Toda vez que a gente mente, a gente dá espaço para que um pedaço da nossa vida seja dominado por Satanás. Por quê? Porque a base de sustentação de Satanás é a mentira. Satanás mentiu para Eva, mentiu para Adão. Satanás envolveu mentiras ao longo de todos os séculos na cabeça das pessoas, mentiras contra o evangelho, mentiras contra a verdade, inverdades colocadas na palavra, inverdade faladas por falsos profetas. A mentira é a essência de Satanás, assim como a verdade é a essência de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, é um contraposto. A gente precisa sempre estar muito atento a essa questão. Isso acontece muitas vezes, irmãos, até dentro do relacionamento familiar. De pais com filhos, filhos com pais, e marido e esposa. Né? Você entra num embate com seu marido, com sua esposa, aí você já perdeu a argumentação, você não tem mais argumentação baseada na verdade, aí você vai perder a sua posição, aí você vai e começa a falar uma mentira.
né? Aí aquilo balança, porque é difícil, muitas vezes, contestar a mentira, né? É muito sutil, é um negócio muito traiçoeiro. E aí desvia para o lado de fora da verdade, e vocês começam, então, as pessoas começam a debater a mentira. A gente tem que ter muita atenção, né? Isso é uma questão que fere a santidade, fere ao Senhor, fere a nossa consciência, e nos aproxima desse bando de pessoas, porque a progressão disso leva justamente a isso. Nós estamos vendo aqui. Ainda hoje também, né, quando nós olhamos a questão das religiões, toda vez que a religião se estrutura, ela se, né, organiza, começa a surgir as chefias, as lideranças, as subchefias, os interesses, porque um grupo tem interesse assim, outro grupo tem interesse assado. Nós vivenciamos isso, nós sabemos o que nós estamos falando. Nós começamos a dar espaço à prática de questões, usando de palavras de bajulação, né, de interesses, de aproximação à liderança, porque tem interesse de ser bem visto. Irmãos, precisamos parar, né? Assim, a gente muitas vezes tem que parar e falar, eu não vou me prestar a esse papel de prática bajulatória. Eu quero ser sincero, eu quero ser autêntico diante do Senhor. Aquilo que eu entender e concordar é porque realmente tenho essa consciência clara diante de mim, e aquilo que eu não entender e não concordo, eu vou me expressar claramente, baseado na verdade, nem que isso possa trazer inicialmente algum tipo de constrangimento, porque quando a verdade chega a trazer constrangimento, que a mentira já está presente, né? Então a gente tem que perceber essas questões. E aí entra o ponto que eu falei do jardim, né? Que é a casa do Senhor. Quando a gente está diante das questões do Senhor, a gente precisa ter esse cuidado, não só de não praticar a mentira, mas de também falar a verdade, porque a verdade, ela saneia a mentira. Quando a verdade é dita, a luz brilha, e onde a luz brilha, não há mais espaço para mentira, mesmo que haja constrangimento de homens. Muitas vezes, né, quando nós nos reunimos para pensar e colocar diante do Senhor questões que envolvem a Assembleia como um todo, eu percebo quão importante, né, é que os irmãos falem a verdade. Porque é muito fácil a gente sempre concordar com tudo que uma liderança fala, ou que uma pessoa influente faz. Mas nós não estamos aqui para criar um partido, né, e que todos têm que pensar igual. Mas nós estamos aqui para seguir e servir o Senhor baseado na verdade. Quando a gente se posiciona pela verdade, a gente sanitiza, né, saneia a casa do Senhor, a Assembleia de Deus, e o espaço e o campo onde Deus opera a santidade. Então, com relação às mentiras estabelecidas aqui por Tertulo, né, fala o historiador Flávio José, que é um historiador bastante conhecido dentro do contexto do mundo cristão, já desde a época do Império Romano. Flávio José era um judeu que, pela sua cultura e erudição, foi levado para ser uma espécie de um escriba dentro do contexto do Império Romano. E ele escreveu muito da história, né, muito da história da nação de Israel na sua relação com o Império Romano. E o que Flávio José relata com relação à época de Félix era não havia paz perene. Ou seja, essa paz que aqui é dito, né, que Tertulo fala, que por teu intermédio, gozando de paz perene. Flávio José, enquanto historiador, ele fala que isso não existe. Numa época em que a Judéia, sobretudo a área rural, vivia distúrbios frequentes, provocados pelas ações de zelotas e sicários, a quem o próprio Flávio José fala, esses sicários e esses zelotas são bandidos. Isso num livro que ele escreveu chamado Guerra Judaica, né? Então havia muita violência no campo. A gente sabe que o campo não é o ambiente de cidade, né? O campo é fora. Então, é como você falasse, olha, eu estou na cidade, tem problema, tem crime, tem extorsão, tem violência, tem tudo que é tipo de coisa. Eu vou para o campo para então estar no lugar mais chegar, ali havia violência. A história conta que Félix matou por traição a Eleazar, um dos líderes do movimento de rebelião, depois de ter oferecido salvo-conduto. Ou seja, a nação de Israel, em todas as épocas em que esteve subjugada, ela sempre ofereceu resistência, como eu já falei para os irmãos. No caso, Eleazar era um desses líderes que oferecia resistência ao governo romano e, por conseguinte, ao lugar onde ele estava ali, debaixo do governo de Félix. E Félix, não podendo, né,
derrotar os revoltosos, ele manda chamar Eleazar sob a promessa de querer conversar com ele, oferecendo um salvo-conduto. O que é um salvo-conduto? Alguém fala para você, olha, pode vir até mim, que eu garanto que você cansa. Você vem e volta, e eu não vou tocar em você. E o cara acreditou nele. Ele foi à presença de Félix. E depois de ele oferecer, né, esse salvo-conduto, Félix matou Eleazar. Ou seja, ele usou de falsidade da palavra e matou Eleazar. Depois, o sumo sacerdote Jonatas, que se opunha, isso mais à frente, né, se opunha à forma como Félix conduzia a política na região, a sua interação com o povo judeu, e os discursos de Jonatas frequentemente incomodavam Félix. Sabe aquela história que tem um cara que vai na mídia, fala coisas que o governo fica incomodado, que fala coisas que o Supremo fica incomodado, e que fala, pô, precisamos calar esse cara aí, precisamos tirar ele de circulação, não é possível, está incomodando o nosso governo. Então, Jonatas era tal pessoa, sumo sacerdote, e ele falava abertamente contra o governo de Félix. O que aconteceu? Félix determinou a morte de Jonatas. Então, não só ele não era uma pessoa de paz, né? Como ele era uma pessoa, um assassino. Uma coisa é você não ser uma pessoa de paz, né? Promover brigas, confusões, violência, mas ele era um assassino. Ele era um assassino. Outra questão também, outro episódio violento e sangrento envolvendo Félix, está ligado ao surgimento de um estranho personagem conhecido como egípcio, um tipo de Messias que Félix tratou de sufocar. Era um tipo de Messias que ele arrebanhou um grande grupo de pessoas e foi para o deserto no sentido de criar um movimento, vamos dizer, de revolta contra o governo romano. Isso está relatado porque Lísias, quando interrogou no capítulo anterior a Paulo, pensou que ele era esse tal egípcio. Né? O resto do egípcio, se juntou um grupo aí de pessoas, né? Mas será que o egípcio fugiu? O egípcio está por aí de novo? Já está envolvido com isso? Mas Félix tratou de sufocar o movimento antes que se alastrasse. E a repressão foi rápida e brutal, deixando inúmeros mortos entre os admiradores. E Lísias fez referência a isso no capítulo 23. Todos esses distúrbios internos, né, ali entre a nação de Israel e a dominação, Félix reprimiu com muita violência. E especialmente contra os judeus. Claro, a sua razão, porque ali a maior parte do povo era composta de pessoas dentro do contexto da religião e da nação judaica, ainda que houvessem outros moradores ali naquela terra, mas especialmente com relação aos judeus, ele reprimiu com muita violência. Essa forma com que Félix tratou a questão da segurança, do apaziguamento e do governo ali naquela época, levou ele anos mais tarde a ser destituído do governo como aquele dá. Então, os irmãos veem que, como uma pessoa que recebeu autoridade e tinha poder, ele não usou bem o poder e a autoridade. Ele usou mal. E com isso, em vez dele conseguir aplacar e pacificar, pelo contrário, ele estimulou mais a violência. Isso redundou mais à frente com a sua destituição. E as palavras de Tértulo, né? Então, os irmãos veem, eram totalmente mentirosas, não passavam de linguagem protocolar, quando ele diz excelentíssimo, né? É como estar diante de um juiz, o advogado abre, quando lhe é concedida a palavra, ele fala excelentíssimo, autoridade, né? Então, usando de linguagem protocolar e bajuladora. Porém, Félix foi acusado de excessiva severidade e foi removido depois. Depois, no versículo 4, ele fala, entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Então, de novo, aqui, Tértulo volta a usar de falsidade, né? Para não te deter por longo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência. Esse é um homem inclemente. Não tem clemência.
Porém, Tértulo vai lá e fala, rogo-te conforme a tua clemência, né? Conformidade com a tua clemência, que nos atendas por um pouco. Mais uma vez, então, mentindo, porque a história de Félix difere desse relato. Depois, no versículo 5, porque temos nós verificado que este homem é uma peste. Então, né, primeiro ele mente com relação a Félix. E é interessante, né, irmãos? Vou fazer uma pequena pausa aqui. Que quando você, como uma pessoa do bem, uma pessoa que está na comunhão com o Senhor, e você sabe da mentira, ela nos incomoda, né? Eu conto isso, irmãos, porque eu vivo bastante no ambiente de empresa, assim. Irmãos, muita mentira, sabe? Muita mentira. Fora as dificuldades naturais, né, que a gente tem quando trabalha, questões relacionadas a relacionamentos pessoais, questões relacionadas a processos, de encadeamento, de sequenciamento de atividades, questões técnicas que implicam em resultados ou não. Existem inúmeras dificuldades que te fazem sofrer muitas vezes. Mas, assim, você sofre porque é uma questão natural. Os seres humanos imperfeitos estão tentando fazer alguma coisa e sofrem muito para fazê-lo. Enquanto o Senhor, pela sua palavra de poder, diz, haja e acontece, a gente tem que amassar barro para as coisas acontecerem. Então, não é, Davi? Para fazer uma coisa sair do papel, uma ideia surgir, é muito complexo. Agora, quando você, em meio a tudo isso, ainda se defronta com a mentira, eu, particularmente, confesso para os irmãos, isso assim, me deixa muito incomodado. Porque quando você está em meio a um grupo onde a mentira é colocada, a primeira coisa que você para e pensa, em que parte disso eu estou envolvido, né? Eu estou envolvido na parte que está lá com a mentira ou estou envolvido na parte que está fora dessa mentira? E as pessoas que mentem, normalmente elas mentem para convencer alguém. E muitas vezes elas mentem, como eu falei, nessa linguagem bajulatória, de grupo, de puxa-saquismo, de patota, elas mentem para as pessoas que elas querem ter atenção. E eu pergunto para os irmãos acham que Félix não sabia que aquilo tudo era mentira? Claro, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que a situação está difícil para ele também. Ele sabe. Mas como deve massagear o ego, né? A gente, então, transporta isso para o mundo em que a gente vive agora, os políticos. A gente vê político elogiando político, ladrão elogiando ladrão, safado elogiando safado. E você vê que eles se sentem bem, né? Porque os filhos do diabo vivem disso, de mentir e de receber mentiras na sua vida. Eles não se contrapõem, porque não pode. Isso rompe o sistema, isso rompe o negócio, né? Isso rompe o processo. Por isso que eu falo para os irmãos mais uma vez, né? Em hipótese alguma, a nossa vida, enquanto cristãos, enquanto assembleia, comunidade, igreja, pode sequer, de alguma forma, se aproximar desse tipo de comportamento. Se ele chega a esse comportamento, a esse modelo, a essa estrutura, irmãos, e já não há mais o que fazer, o que a gente te fala é sai dela, povo meu. Sai fora. Sai fora porque isso não é um lugar onde Deus possa continuar a falar e a criar. Então, cabe a nós, né? Porque Satanás, como o pai da mentira, ele está sempre presente rondando. E às vezes nós mesmos, qualquer um de nós, seja numa fraqueza, num momento de ímpeto, você vai e fala uma coisa que não é verdade com relação a uma pessoa, irmão, seja lá quem for. A gente tem que tomar cuidado, né? Quando ele fala aqui, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espaços por todo mundo, quando ele fala esse todo mundo aqui, irmãos, não vamos perder o foco, né? Esse todo mundo é todo mundo onde o Império Romano dominava. Onde o Império Romano dominava. E ele também ainda fala que sendo também este, né, no caso, referindo-se a Paulo, o principal agitador da seita dos nazarenos. Eu não sei se os irmãos sabem o que é a seita dos nazarenos, mas Nazaré é um lugar onde o Senhor Jesus cresceu. Né? O Senhor Jesus esteve lá. Em Mateus capítulo 2, versículo 23, vamos dar uma olhadinha? Mateus 2, 23.
referindo-se a Jesus, né? E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, o Senhor era chamado Nazareno, ou Nazareno, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Depois, em João 1,46, vamos dar uma olhadinha lá, João 1,46. João 1,46. Fala assim: perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, como se você falasse assim, pensa num bairro muito ruim aqui de Campinas, né? Osiel, Parque Osiel, ali perto da Dampera, de Tatinga. Pode sair alguma coisa boa de lá? Então, essa era a visão que as pessoas tinham da região na qual o Senhor cresceu, foi criado. Então, ser da seita dos nazarenos é como você falou, é um grupo lá do Osiel, hein? Há uns revoltórios lá do Osiel, um pessoal que estava levantando um movimento aí para criar tumulto na cidade, enfim. Tem o São Marcos também, né? Eu já passei perto por lá. É como se você falar, é lá do São Marcos esse grupo aí, hein? Você vai falar, nossa, não quero nem saber, não quero nem passar perto, né? Então, a referência aos nazarenos é uma referência pejorativa. Então, o que a gente vê aqui, que no versículo 5, o que Terrão está tentando fazer é realmente qualificar a Paulo como seguidor de um grupo de pessoas desqualificadas. Por isso que ele traz essa questão da seita dos nazarenos. Não é só para dizer, ele é nazareno, olha só, não. É para desqualificar ele, né? E também, ele fala que ele é um agitador. Esse agitador, essa questão dessa agitação, ele está se referindo ao capítulo 21 de Atos, versículo 27 e 28. Algum irmão podia ler, por favor? Atos 21, 27 e 28, versículo 27 e 28. Já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é um homem que por toda parte ensina todos a serem contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, esse fato é o fato que é levado perante Félix para dizer, ele é um agitador. Irmãos, nós não sabemos tudo da vida de Paulo. Né? Está sabendo um pouco agora, por conta do Evangelho, por conta de Atos. Mas o que a gente leu até agora e o que a gente viu e ouviu, não confere com uma pessoa que é um agitador. Pelo contrário, a gente confere com uma pessoa que é um pregador do Evangelho, uma pessoa pacificadora, porque estando preso, o Senhor o liberta e o carcereiro pronto a se suicidar, que se suicide, né? Poderia dizer. Que mais que se enterre, né? Me prendeu, me chicoteou aqui dentro, me fez sofrer, que morra. Não, ele falou, não te faças mal, né? Não te faças mal. Foi com ele até a casa dele para pregar o Evangelho. Então, essa era a pessoa, esse era o perfil elevado da pessoa de Paulo. E aqui ele é acusado de um cara envolvido com sedição. O qual também, né, no versículo 6, tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. A gente sabe que Paulo não foi ao templo para profanar. É mais uma mentira. Mais uma mentira. Pelo contrário, Paulo, com outros 2 da nação de Israel, cumpriu o ritual de purificação durante 7 dias e foi ao templo oferecer sacrifícios ao Senhor de agradecimento. É o que a palavra nos mostra. Trazer ofertas de agradecimento ao Senhor. E ele não entrou lá com 2 impuros. Não, ele entrou lá com 2 judeus tendo passado o processo de purificação, como nós vemos nos capítulos anteriores de Atos.
Quando Paulo volta para Jerusalém, Paulo encontra quem? Os irmãos, os principais irmãos, os apóstolos ali em Jerusalém. O que os irmãos falam para Paulo? Paulo, estamos ouvindo dizer que você anda por aí dizendo que não é preciso circuncisão, que não precisa isso, que não precisa aquilo. Olha, para apaziguar, toma 2 pessoas aqui, tome votos, cumpra o período de santificação e vai no templo oferecer o teu sacrifício. Foi o que ele fez. Para atender as práticas e rituais do mundo judaico, para não criar problema, justamente para não ter problema. Mas a gente vê que ele é acusado, porque as pessoas não estavam interessadas se ele criava problema ou não, se ele falava a verdade ou a mentira. O fato é esse, as pessoas, no caso aqui, principalmente os judeus, eles estavam muito incomodados, porque no princípio eles entendiam que o que Jesus pregava e falava era como se fosse uma seita, seita dos fariseus, seita dos saduceus, seita dos zelotes. Só que chegou um momento que eles perceberam que isso não tem nada a ver com o que Paulo está falando. O que Paulo está falando é uma ruptura institucional completa para o judaísmo. É uma página virada. Ele é contra. Se ele continuar, nós vamos acabar. Então, eles não movidos por sentimentos cristãos, né? Nem sentimentos de Deus, eles vão para matar Paulo. Então, o interesse deles, né, é de matar Paulo. Então, quando ele fala assim, ele foi profanar o templo. Não, ele não foi profanar o templo. E eles falam assim, com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Quando nós observamos o que estava acontecendo no finalzinho do capítulo 23, vocês acham que eles estavam querendo julgar Paulo ou fazer outra coisa? Que a gente percebe ali que eles estavam espancando Paulo antes que ele tivesse sido julgado. E se ali não tivesse comparecido Lísias com força, o teriam matado, apedrejado, como era de costume. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de ter profanado o templo. Né? Profanado o templo. Entrado de forma impia no templo. Então, o interesse deles não era esse. Mas aqui, de novo, no versículo 6, mentira. Eles não estavam com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Segundo a lei judaica, ninguém poderia ser condenado dessa maneira. Poderia ser morto dessa maneira. Né? Isso é um contrassenso. Alguém pode ler João 18, 31, por favor? Replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai a vós outros e julgai, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar. Pois é. Olha só o que a lei fala. A nós não é lícito matar a ninguém. E a gente vê que o que aquela turma estava querendo fazer era matar a Paulo. Então, aqui, mais uma vez, né, nós estamos passando por vários versículos, né? Nós estamos indo de 1 a 9. Você não salva um versículo que tenha alguma coisa que seja verdade, a não ser a palavra ilustríssimo. Excelentíssimo, né? Ilustríssimo, excelentíssimo. Não salva nada de resto, né? Não salva nada. Aqui cabe uma... Vamos avançar um pouquinho mais, e depois eu vou fazer um comentário aqui para os irmãos, né? Nós lemos versículo 6, depois vem versículo 7. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Bom, além dos versículos, né, naquele momento, diz que Lísias usou a força, porque realmente a turba queria matar Paulo, mas não chega a palavra violência, né? Realmente cometer atos de violência. E a gente percebe aqui uma espécie meio de, olha, o problema é que Lísias o tirou das nossas mãos. Como, olha, ele é que causou esse problema para você, né, Félix? Nós íamos julgá-lo, segundo a nossa lei. Nós não vamos fazer nada errado. Ele veio tirando da nossa mão. Por isso que a gente está aqui te incomodando. Por isso que a gente está aqui te pedindo tempo. Né? Depois, no versículo 8, fala, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos.
Existem alguns estudiosos, falando aqui do versículo 7 e 8, né, dentro então de uma sequência de narrativa, em que fala: mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, alguns dizem que não se refere à pessoa de Paulo, porque na ótica dos judeus, daquele povo todo, assim como eles mentiam, eles imaginavam que também os outros mentissem. Então, por exemplo, se eu vou examinar, no caso Orlando, não adianta eu ficar interrogando Orlando. Orlando não vai produzir prova contra si mesmo. Então, alguns estudiosos falam que esse examinando fala lá com Lísias, examine Lísias, ouça Lísias, o que ele tem a dizer sobre essa questão, para você ver se não foi isso que estava acontecendo lá, né? E os judeus também, então, aquele terceiro grupo, né, tinha o sumo sacerdote, tinha Tértulo, e por fim, quando a gente pensa que aquele grupo de classe social elevada, de alta consideração e prestígio na sociedade judaica, que eles iam se juntar e quando então chegasse a vez dele de falar, fosse falar alguma verdade. Os judeus também, no versículo 9, os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, na semana passada, o Alisson ainda comentou, né? Quando a gente sofre, muitas vezes justamente, ou até por decorrência de questões das quais nós não demos causa, isso nos incomoda, porque nunca é bom você ser acusado, né? Não sei se algum irmão já passou por uma experiência dessa, de alguém no trabalho, ou na família, ou numa situação delicada, acusar de você de uma inverdade. Quando você é acusado injustamente, é ruim, mas quando você é acusado de uma inverdade, isso machuca muito, porque dói, né? Falar de você é uma coisa que você não fez. É uma mentira. Você está sendo acusado de uma maneira mentirosa, né? Então, a gente pode imaginar aqui como que Paulo ele deve ter sentido nesse momento, né? Está sendo acusado de uma maneira injusta. Mas a gente vai ver mais à frente que Paulo vai fazer sua defesa e vai ficar claro que ele não é tal pessoa. Eu não vou adiantar, né? Mas ele vai fazer sua defesa e ao término da sua defesa, Félix não segue com o julgamento. Félix simplesmente dispensa os judeus que não conseguiram o que queriam. Félix guarda Paulo, né, uma prisão relativamente boa, porque era uma prisão que não lhe tirava a liberdade dentro do ambiente lá do palácio onde ele estava, que lhe permitia ser alimentado pelos seus parentes, né, e que sustenta ele ali, porque ele realmente não conseguiu ver a culpa da forma como os judeus o acusaram. Então, fazendo assim uma reflexão, né? Que a acusação dizia que Paulo era um perturbador da sociedade e promovia tumultos e que era a cabeça da seita dos nazarenos, uma seita perigosa. Na verdade, Paulo não era uma pessoa que incitava o povo a tumultos, ele não era uma pessoa que utilizou sua habilidade oratória para criar tumulto, não era um perturbador e não entrou no templo sem se santificar. Quem conhecia Paulo sabia que justamente o contrário. A origem dele, ele era da seita dos fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas mais radicais pela prática da lei e das ordenanças. E Paulo vivia assim. Quando ele foi salvo, ele se apresentou assim. Né? Eu era fariseu dos fariseus, imagina. Né? Eu sou duro dos duros. Né? Sou ruim dos ruins. Eu sou fariseu dos fariseus. Ele se posicionou. Ele tinha seguido a palavra de Deus com todo cuidado. Um judeu que deve... Então, irmãos, assim, eu vou basicamente encerrar, né? São poucos versículos, mas volto a falar para os irmãos, né? A lição que a gente tira aqui nesses 9 versículos está relacionado
a nossa pessoa, está relacionado à religião e o cuidado que nós devemos ter. A Bíblia nos fala, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós estamos mal. Se a gente se posiciona como cristão, para viver a vida cristã, porque nós temos expectativa da vida eterna, temos expectativa de viver na comunhão viva do Senhor, e não simplesmente debaixo de um título religioso, né? Eles viviam debaixo do título religioso. Quando as pessoas se aproximam de nós e percebem que nós vivemos sob a condição de uma religião, hoje em dia, irmãos, a religião já não atrai muito as pessoas. Hoje, eu fui levar... Eu tinha feito convite para a reunião de pregação do Evangelho, uma pessoa. Eu fui até ela. E ela me falou, olha, Marcelo, eu até gostaria de ir, mas meu marido, ele tem um pouco de resistência quanto à religião. O que atrai as pessoas, irmãos, elas perceberem em nós que nós temos algo diferente. Que a nossa vida reflete o amor de Deus em nós. Por conta do nosso falar, do nosso viver, do nosso caminhar, que é reflexo de uma vida real dentro de nós. Então, a gente tem que estar sempre, continuamente, raspando e limpando a religiosidade que é em nós. Porque a religiosidade não produz vida. A mentira não produz vida. Então, a gente tem que cuidar do que falamos, como nos posicionamos, e não podemos ter ilusão de que esse mundo tem salvação em si próprio. A salvação do mundo está em Jesus. Quando você está no meio das pessoas, você tem que saber que você está caminhando no meio das serpentes. Nós temos aqui a figura representativa de 3 grupos, né? Pessoas da elite social, uma pessoa do povo lá, um profissional e religioso. Os 3 mentiras. Mentira. A gente sabe que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado por conta da religião, ele foi crucificado por conta do povo e foi crucificado por conta do governo. O governo lavou as mãos. O povo pediu que ele morresse. E os judeus o apresentaram, a religião o apresentaram para a morte. A gente, em meio a essa caminhada nossa, né, a gente tem que ter sempre em mente isso. E a gente vai ouvir muita coisa que não é verdade. A gente não pode se posicionar favorável, seja qual for a consequência para nós do lado da mentira. Porque isso tira a base da santidade do Senhor na nossa vida. O Senhor nos guarde, proteja a sua casa, proteja a assembleia, proteja a congregação, proteja a igreja, e que nós estejamos sempre atentos quanto a isso, né? Que o Senhor possa ter caminho na nossa vida, assim como teve na vida de Paulo. Quando ele abriu a boca e fez a sua defesa, ele não fez a defesa dele acusando os que o acusavam de mentiras. Ele fez a defesa dele baseada na sua própria verdade e na verdade que estava na sua vida. Às vezes a gente quer rebater a mentira dos outros contra nós, acusando os outros de mentiras. Paulo não se defendeu acusando o outro acusações inverídicas, mas ele apresentou a sua verdade. Que assim seja conosco também. Se Paulo falar que é era mentiroso, já fazia certo. Está vendo?